Vamos lá, pessoal, vamos continuar o assunto de vigas inclinadas com o nosso primeiro exercício para quem está vendo o curso base. Obviamente, mais adiante vamos ver diversos outros carregamentos no curso mais premium, mas a priori vamos entender desde o início como funciona essa rotação nesse meu sistema estrutural. Então, o problema desse exercício consiste em uma viga biapoiada, só que ela está rotacionada de um determinado ângulo, que a gente não sabe ainda, mas vamos calcular. Sabemos as posições das projeções em relação à horizontal e vertical, como mostrado aí na figura. Primeiro passo, como sempre, separar a minha estrutura de modo que eu consiga entender os dados que ela nos fornece. Ela é um carregamento distribuído, lembrando que nesse carregamento ela está sendo aplicado sobre a viga, então tem que tomar bastante cuidado na hora de converter, que é o que eu faço aí abaixo quando eu converto ele em uma carga virtual representativa, ou seja, vai ser o carregamento vezes o comprimento. Só que o comprimento que eu estou trabalhando tem que ser o comprimento da viga. Então, para achar o comprimento da viga, eu aplico teorema de Pitágoras aí nesse sistema pitagórico 3, 4, o nosso cateto, a hipotenusa aí será 5. De posse dessas informações iniciais, podemos aplicar a condição de equilíbrio da estática para resolver as reações de apoio. Somatório das forças em x tem que ser zero, o que nos leva a uma reação em x zero, RBX. Na direção y, tem o RAY mais RBY sendo contraposta por aquela força vertical que acabamos de calcular, de 10 kN. Não sabemos ainda, partimos para o somatório dos momentos em relação ao ponto A, considerando o sistema anti-horário. Nesse sistema anti-horário, no ponto A, RBX e RBY causam momentos. Só que como RBX é zero, ele some da equação, certo? Entretanto, eu tenho duas forças que vão causar momento. 10 vezes metade do comprimento horizontal, que é 2, mais o RBY vezes 4. Por fim, eu vou achar o valor de RBY de 5 kN, jogando na equação anterior, também acho o RAY de 5 kN. Era normal encontrarmos valores semelhantes, porque a estrutura tem os carregamentos simétricos. Ora, agora eu preciso definir a minha seção. Lembra que eu falei na última aula que as seções levam em consideração a toda a teoria que foi posta até o momento, de modo que, como só tem um carregamento distribuído, eu preciso de apenas uma seção. Só que existe um outro detalhe que precisa ser levado em consideração agora, é qual é o eixo que eu irei trabalhar. Nos próximos problemas, eu vou fazer diversos eixos para que a gente consiga perpassar por todas as informações da análise estrutural. Nesse problema aqui, tratei o eixo como sendo principal na direção da própria viga. Então, o meu eixo horizontal passa a estar rotacionado de θ e ele vai ter a direção da normal, e o meu eixo vertical vai ter a direção do meu cortante. Para isso, vamos calcular o ângulo em que a minha estrutura está rotacionado. Como é um triângulo pitagórico, poderia aplicar aí qualquer relação ao triângulo e encontrar os valores. Eu apliquei uma relação do arco tangente para encontrar um valor de 36,87 graus de rotação dessa viga. Lembrando que, como eu estou tratando o meu eixo na direção da minha estrutura, todas as cargas que não estão nesse eixo principal agora precisam ser decompostas. Então, o meu RAY, que está na direção original, vertical, ele precisa ser decomposta nessa nova direção. Então, para eu achar o RAV, o RA vertical, como eu disse, é a decomposição da minha reação em Y na direção vertical posicional agora. Então, seria RAY cosseno θ, e na direção X, porque vai existir uma parcela de normal dessa reação vertical, vai ser RAY seno θ. Da mesma forma, para o carregamento distribuído, eles precisam ser decompostos. Existe uma componente que vai ser efetiva no cortante e uma componente que vai ser efetiva no esforço normal. Mesma direção vai ser o cosseno e na segunda direção o seno. Lembrando agora que eu tenho que multiplicar 2 vezes o x, que é o domínio que eu estou trabalhando.
Ora, uma vez definido todos esses parâmetros, podemos aplicar as equações de equilíbrio nas direções principais, ou seja, na direção horizontal, que é a direção da normal, e na direção vertical, que é a direção que eu adotei do cortante. Fazendo o equilíbrio na direção horizontal, eu tenho a normal positivo, uma força FQH, ou seja, componente da força distribuída na direção principal horizontal, mais a reação RAH. Se eu organizar isso aí, eu vou encontrar uma minha normal como sendo 2 vezes x, sendo θ menos 3. Partindo para a vertical, eu tenho equilíbrio na direção vertical, o cortante para baixo, a componente vertical do RAY para cima e a componente vertical do carregamento distribuído para baixo. Então, o meu cortante, organizando, vai ser 4 menos 2 vezes x cosseno θ. Por fim, eu vou organizar a equação de momento na seção que eu estou trabalhando. Então, para isso, vou pegar as componentes que causam momento. As componentes na direção horizontal não causam momento, só apenas as componentes na direção vertical. Então, o meu RAV vezes x, que é o meu braço que eu estou trabalhando, vai entrar de forma negativa, porque ele está contrário ao meu movimento predefinido anti-horário, mais o FQV na direção vertical vezes x sobre 2. Lembrando que o FQV é 2x cosseno θ, mais o próprio momento. Quando eu organizo, eu encontro a minha equação de momento como mostrada aí. 4x menos 2x cosseno θ vezes x sobre 2. Muito bem, agora, para que a gente trace os diagramas, basta a gente jogar os valores nas minhas equações que eu acabei de calcular para encontrar como é que funciona cada ponto deles. Lembrando que nx e qx são lineares, enquanto o meu momento é quadrático. Se eu substituir os valores, eu posso traçar os diagramas. Note que o meu x varia de 0 a 5 metros, no comprimento da viga. Eu poderia adotar eixos diferentes, como eu vou mostrar em outras equações, mas a priori, em outros problemas, mas a priori, o meu domínio vai de 0 a 5 metros. Então, meu diagrama de esforços internos solicitantes para normal, eu tenho no apoio do primeiro gênero menos 3 kN, no apoio do segundo gênero, como mostrado anteriormente, 3 kN de forma linear. Já o cortante, ele tem 4 kN no apoio do primeiro gênero e menos 4 no segundo gênero, também linear. Por fim, eu tenho um diagrama de momento fletor quadrático, ou seja, uma parábola, onde o ponto de máximo é em 2,5, ou seja, em 5 kN, dá 5 kN vezes metro ali. Então, é isso que temos para a aula de hoje. Na próxima aula, a gente vai continuar a resolver mais problemas de veias inclinadas e só para lembrar que na descrição desse problema tem um link para que vocês possam adquirir esse e-book. Quem ainda não faz parte do curso Premium, que já tem acesso a eles. Até a próxima e tchau.